Vamos ler o texto sagrado dessa noite, que está no livro de Salmos, capítulo 1. Salmos 1. Salmos 1, versículo 3. Ainda de pé. Salmos 1, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Levanta essa mão cheia de dedo e cheia de unção, porque eu já quero liberar uma palavra profética. Independente das lutas e das dificuldades, você e a sua casa permanecerá plantado aonde Deus te plantou. Você permanecerá posicionado aonde Deus posicionou, que é junto das águas, o Senhor Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Você pode se assentar aplaudindo Jesus? Glória a Deus. Que festa linda, louva a Deus pela rica oportunidade. Agradeço o pastor Antônio, sua esposa, pastora Adriana, toda a família e toda a equipe da fé, pastores, missionários, liderança. Que festa linda, organização excepcional. É muito forte hoje, pastor Cláudio. Estou tomando água na taça e pregando com fotógrafo. Pastor Robson, é forte. Água na taça, pastor Nivaldo, e pregando com fotógrafo. Como diz um amigo meu, só Jesus faz isso. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, a bispa Maria Cláudia, está me acompanhando. Que Deus abençoe. Pastor Cláudio, pastora Silvana, está lá na fé conosco, junto com essa galera. Dá uma glória a Deus aí, gente. Olha, eu queria falar não, mas pastor, tem uma galera ali que está doida para comer bolo. Miséria. Pastor Nivaldo, se prepara lá no aniversário, viu? Nós estamos chegando lá. Enfim, muita gente conhecida, muita história envolvida. Ministro Kleber, um filme passava pela cabeça, e nós vamos meditar na palavra de Deus de uma maneira sucinta. Deus já tem nos enchido e vai nos recalcar e transbordar pela palavra. O tema da mensagem esta noite é: proteja suas raízes. Você pode dizer isso para o crente que está ao seu lado? Proteja as suas raízes. Quando eu falava com o Espírito Santo sobre a ministração de hoje, ele me dava em visão uma árvore muito linda, uma árvore grande, forte, com folhas verdes, e ele me permitiu ministrar essa palavra. E quando a missionária Patrícia abria o culto, justamente ela falou sobre árvore e sobre raiz. Então hoje nós vamos entender algo do céu, e o Senhor está dizendo: proteja as suas raízes. Amém? Em nome de Jesus. Gente, o Salmos 1, escrito por Davi, se você ler ele todo, você vai ver que Davi retrata a vida do servo, da serva de Deus, e fala também sobre a vida do ímpio. Ímpio não é aquele simplesmente que está no mundo fazendo coisas erradas. Ímpio é aquele que conhece a verdade, mas prefere andar na mentira. O ímpio é aquele que conhece a luz, mas prefere andar em trevas. Já o servo e a serva de Deus, Davi chama de justo. O justo não é o perfeito, o justo não é a perfeição igual a Cristo. Quando a Bíblia fala de justo, é aquele que foi justificado por Cristo na cruz do Calvário.
Sendo assim, Paulo diz que não há justificação própria. Não, eu dou tanta cesta básica, eu estou todo dia na igreja, nada me justifica diante de Deus, a não ser o seu Filho chamado Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas e as minhas obras, bispo Gustavo? Você não faz as obras para ser salvo, porque você já é salvo, assim você o faz. E aqui o texto mostra que Davi, ele trabalha numa analogia muito forte. Ele fala que o justo, já entendemos o que é, será como uma árvore plantada a ribeiros de água. Gente, qual é a diferença da árvore que está junto a ribeiros de águas e a árvore que está longe das águas? A que está junto das águas simboliza o justo. A que está longe das águas simboliza o ímpio. Isso significa que os problemas e as diversidades, a seca, ela vem para ambas as árvores, tanto dentro quanto fora da igreja. Mas qual é a diferença, Henrique, da árvore que está perto das águas? A diferença é que no tempo da seca, o impacto sobre ela será menor, porque ainda que os céus não dê chuva, as raízes dela conseguem captar a umidade das águas. Só que observa que o texto diz que essa árvore, ela dará fruto na estação própria. Então eu aprendo, ministro Flávio, que nem todo tempo essa árvore dá fruto, mas em todo tempo ela está junto às águas. Vou dar um spoiler aqui da mensagem: as águas representam o Senhor Jesus. A árvore representa a sua igreja. Tem igreja de Cristo aqui? As raízes, profeta, representa a nossa fé. Diga comigo: raízes é a minha fé. Qual que é o tema da mensagem? Proteja a sua. Diga para o crente que está ao seu lado: proteja a sua fé. Então, quando vem a seca, o impacto sobre a árvore que está junto a ribeiros de água é menor. E quando essa árvore ela para de dar fruto, vem o inverno. Lembra-se o que representa a árvore. Quando vem o inverno, os frutos acabam, as folhas se secam, fica uma árvore sem fruto, uma árvore seca, uma árvore até feia, mas uma árvore que permanece de pé, plantado junto a ribeiros de água. E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho, já para daqui a pouco liberar o microfone para o pastor Antônio. Tem gente aqui nessa noite que está como essa árvore. Tem gente aqui nessa noite que está feio. Tem gente aqui nessa noite que está sem fruto. Tem gente aqui nessa noite que está até seco. Alguém olha e diz: está seco, está feio, está sem fruto. Mas vão ter que reconhecer: ainda está de pé. Peraí, eu fiquei sabendo, exemplo, que a empresa de fulano não está muito boa não. Ah, é? É. Fiquei sabendo que não vende como vendia não. Verdade, verdade. Mas está aberta. Está aberta. Ou seja, está de pé. Eu fiquei sabendo que o casal lá não está muito bem não. É mesmo? É. Está meio brigado. Está arriscando faca lá pro chão. De vez em quando a Baeva aparece lá. Mas separou? Não. O casal ainda está de pé. E sabe por que, pastor Antônio, que muitas pessoas estão como essa árvore aqui nessa noite? Seca, feia e sem fruto? Não somente pelo inverno, mas porque deu sombra para muita gente, deu fruto para muitas pessoas. E o problema, pastor Robson, não é da sombra e nem fruto, porque
Nós fomos plantados para isso. O problema é que damos sombras e damos fruto. Estamos servindo, mas a hora que o fruto acaba, a sombra acaba, as pessoas vão embora. Só que nessa noite Deus está dizendo, preste atenção, igreja, já vou entregar para o pastor já. Deus está dizendo, além de você dar sombra e dar fruto, eu vou trazer pessoas que usam da tua sombra, gozam do seu fruto, mas permanecem no processo de reprodução. Elebacandarabaia, sebicandarabia, quelebarassúria. Levante as tuas mãos se você identifica com essa árvore. Levanta as tuas mãos e diga: Ele é glória. Ele é bacalabarassuri, calabacandará. Diga. A Ele a glória. Meu Deus, arrepiou aqui, segura, porque arrepiou aqui. O Espírito de Deus falou para mim, segura e já entra de novo. O Espírito de Deus falou para mim, tem árvore aqui que está seca, mas está louvando. Eita, arrepiou aqui. Tem árvore que está seca, mas está adorando. Deus falou para mim, varão, eu estou tocando na raiz de muita gente aqui hoje. Levanta a mão e adora. Receba. Arabaia sai. Me ajuda a pregar. Diga para o crente que está ao seu lado: não é que você não está dando fruto, você está no processo de reprodução. E no processo de reprodução muita gente não entende e acaba indo embora. Mas Deus está dizendo, se a pessoa for embora no processo de reprodução, fica tranquilo. A hora que o processo de reprodução acabar e você voltar da sombra, você voltar a frutificar, vão voltar. Só que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez ela vai perceber. Elecandarábia. Dessa vez ela vai perceber. Ei, não é que estava no pecado, não é que não orava, não é que jejuava, é que não era tempo de frutificar. A gente sempre acha, pastor, que sempre a gente vai frutificar todo dia. Tem pessoas que eu orei e foi curada, mas tem pessoas que eu orei, que eu fiz campanha, que eu visitei, mas foi para a glória. Permanecer quando tem sombra e fruto é fácil. Eu quero ver permanecer no processo de reprodução. O processo de reprodução ele passa, sim ou não? Só que Deus vai trazer pessoas diferentes, que vai usar da tua sombra, comer do seu fruto, mas no processo de reprodução ela vai te regar, ela vai cavar, ela vai te adubar. Ou seja, são pessoas que a hora que você dá um tempinho de dar fruto, elas vão orar por você, elas vão jejuar por você. São pessoas que entendem que você não é super árvore, que você não é super crente. A árvore ela representa a igreja, cada um de nós, mas ela representa o ministério também. Tem época que o ministério, pastor, a gente parece que se falar assim, qualquer pessoa fala assim, glória a Deus, a igreja cai no poder. Mas tem época que é batalha espiritual.
Tem época que é uma luta, tem época que é uma resistência, como foi com Daniel. Mas nessa época, pastor, Deus está dizendo, em processo de reprodução, pessoas vão permanecer. Por gentileza, pastor Antônio, a pastora deve estar no mover aí, né? Muitas vezes, a pastora está aqui, por gentileza? Já eu vou entregar ao pastor. Na 7ª eu entrego. Na hora que eu falar a 7ª vez que eu vou entregar para ele, aí eu entrego. Às vezes nos machuca. Pessoas que usam da nossa sombra, comem do nosso fruto, mas a hora que o fruto acaba, a sombra vai embora, elas vão junto. Significa que elas muitas vezes não foram plantadas, mas estava ali para passar uma estação, e louvado seja Deus por isso. E isso não vai acabar, isso não acaba. Deixa embora, manda fruto nela, manda sombra nela. Porém, quando a gente está em reprodução, nós precisamos de pessoas ao lado cavando. E Deus está dizendo que Elebracandarábia, essas portas só estão abertas hoje porque a raiz está junto das águas. Porque ainda que tem muita gente só para usar o dom, o fruto, a visita, o abraço, o aconselhamento, tem gente também que está aqui para orar, para limpar a igreja, para dizimar, para ofertar, que vai permanecer no tempo de reprodução. Aplauda o Senhor pela vida deles. Quero beber do teu rio, Senhor. Arabaia sebe calabara. Minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ó, se você notar, já tem árvore que chegou seca, mas já está saindo a folha. Olha aí para o crente do seu lado, já está saindo folha, já está saindo um glória, já está saindo um sorriso. Ó, a mensagem vai explodir mais. E a hora que explodir, você fala assim: me paga um pastel hoje. Aproveita a oportunidade para me entregar para o pastor. Rapidinho, quem me dá 2 minutos? 2 minutos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Salmo 92. Hoje nós estamos salmodiando. Salmos 92, versículo 12. Olha só o que diz o texto: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Gente, rapidinho. Há uma promessa sobre a vida do justo, aquele que permanece em Cristo na sua obra redentora, que esta crescerá como o cedro do Líbano. Essa árvore, cedro, você vai encontrar no Líbano, você vai encontrar ela na Turquia. São árvores que são plantadas nos montes altos, nos altos montes. Essa árvore, essa madeira é tão chique que Salomão usa ela no seu templo. São madeiras avermelhadas. Porém, há um detalhe que me chama a atenção. Eu lembrei, um itinerante fala: pergunta qual, né? É benção. Vamos lá, hoje eu sou itinerante. Pergunta qual? É que pastor de igreja, quando vai pregar fora, Qual é? Vamos lá. O cedro, ele leva 5 anos
Em 5 anos ele só aparece 5 centímetros para cima. Mas enquanto em 5 anos, só quem está no texto vai pegar. Em 5 anos, enquanto o cedro cresce 5 centímetros para cima, ele já cresceu 1,5 metro para baixo. Pegou ali, ó. Alabaia Sebe. Recebeu ali, ó. Não é essa. Se o crente não pagar um açaí para você hoje, diga para a benção que está do seu lado. Diga para essa benção que está do seu lado: Deus está gerando em você profundidade. Ai, Jesus. Alguém olha para você e diz: não está crescendo, não está prosperando, porque lá fora as pessoas, ela valoriza aquilo que está diante dos olhos. Deus falou para Samuel, mas Deus valoriza o que está dentro. Talvez você não está com o carro que gostaria, talvez você não está morando na casa que sonhou, mas você não está do mesmo jeito que chegou nesse lugar. Deus está gerando maturidade, Deus está gerando responsabilidade, Deus está gerando firmeza. Por quê? Ministro Kleber, o cedro entende que primeiro ele tem que crescer para baixo, porque depois que ele crescer para cima, o vento não derruba, a tempestade não quebra, e será colocado em posição de destaque. Deus está dizendo: eu vou colocar você em posição de destaque, mas antes eu vou gerar em você profundidade. Pastor Antônio, toma o meu microfone se eu estiver errado, mas quando Deus Ele quer gerar profundidade em alguém, Ele não apresenta diante de uma multidão. Primeiro Ele leva Davi para cuidar de poucas ovelhas. Está escondido, mas a raiz está crescendo. Posso falar algo aqui? Não tem dizimista de 5 mil, 10 mil, mas está crescendo. Alabracandarábia. Diga para o crente que está do seu lado: está machucando, está doendo, é Deus gerando profundidade. E aqui eu já entrego para o senhor, 4ª vez, na 7ª eu entrego. Nesse aniversário entre hoje e amanhã, não que não tenha, mas Deus está gerando ainda mais profundidade. Ui, Calabaia, Elebarassuri. Já o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Gente, e aqui eu entrego 5ª vez. Sabe quando Deus gera profundidade? Quando alguém fala mal de você e você suporta calado. Sabe quando Deus ele gera profundidade? Mesmo no mês apertado, você continua sendo dizimista fiel. Sabe quando Deus gera oportunidade? Mesmo com as portas fechadas, você permanece plantado. Você que está mais de 10 anos casado como eu, você sabe que o que atesta que um casal está firme
Não é quando ele posta foto em Maldivas, como muitos aqui. Quem recebe? Nada contra férias e viajar, nada contra. Eu quero viajar, profetiza uma viagem para mim. Porém, o que atesta que um casal está firme é quando um não suporta olhar para a cara do outro. É quando um parece falar japonês, o outro inglês. Ou será que é só no meu casamento? Pode falar ou não pode? Hã? Porque quando na foto, no Face, eu posto foto também, nada contra. Ali não mostra que está firme. O que mostra que está firme é limpando casa, é suportando os defeitos. E Deus está... Ai, Jesus, estou entendendo. Segura só um pouquinho, depois explode. Sabe o que Deus falou para mim? Primeiro eu vou gerar profundidade na tua casa. Primeiro eu vou gerar profundidade no teu casamento. Primeiro eu vou gerar profundidade entre os teus filhos. E a hora que o negócio tiver, a raiz estiver forte, aí eu deixo crescer, aí eu deixo subir, aí eu deixo aparecer. Qual é o som? Qual é o som? Fica de pé, igreja, fica de pé, fica de pé. Terra. Qual é o som? Qual é o som? Arrepiou aqui, Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Para encerrar, pregador itinerante. Tinha mais, mas numa outra oportunidade eu termino a mensagem. É que a gente tem uma certa liberdade, né, pastor? Pastor de igreja sabe as falas dos pregadores itinerantes. Outro dia eu termino. Nada contra pregador itinerante não, tá? Antes de estar aqui no aniversário do pastor Ival, Deus falou comigo. Deus falou que, não é pedindo agenda não, Deus falou, eu vou te levar. Enfim, volta aqui no texto. Deus está dizendo, primeiro eu vou fortalecer a raiz. Tem coisa que não é o diabo que está te segurando, é Deus que não está deixando você crescer e subir. Por quê? Porque Ele sabe que ainda eu e você não tem estrutura para o tamanho do crescimento que Ele tem. Para que Deus vai deixar crescer para cair? Para que Deus vai deixar crescer para ficar metido, para pisar nos outros? Deus está dizendo não, não. Eu só vou deixar crescer quando crescer a raiz. Eu só vou deixar crescer quando tiver profundidade. Arabaia, sebe, aplaude e glorifique.